Opa, professor Felipe Fontoura, então a gente vai agora continuar dando andamento à estilização do nosso aplicativo. Tá? Então o nosso aplicativo está aqui, como a gente já deixou na última aula, e agora a gente falta a gente personalizar essa seção de categorias e a seção últimos lançamentos. Só que antes vamos dar um toque já inicial, que essa tela de fundo ela está branca e ela deveria ser outra cor, na verdade ela é uma cor um pouco mais escura. Então a gente vai agora vir na área de temas e a gente vai definir o background color. E o background color nós vamos fazer assim, ó. Background color, aplicativos. Aqui não tem muita distinção. Vou colocar share de aqui. Tá, então a gente vai colocar aqui, porque é só uma questão de mera organização, né? Porque aqui é coisa do iPhone, enfim, MD e assim sucessivamente. Bom, a gente vai colocar então aqui que o background color, ou seja, o body daquela aplicação, essa aplicação aqui inteira, ela vai ter o que? Ela vai ser da cor Asphalt Dark, que é essa cor aqui, tá certo? Escurecida de 5%, para deixar ela um pouquinho mais escura, tá? Enfim, de novo, são coisas de design. Salvei aqui. E enquanto ele salva, a gente vai começar agora a criar a seção de categorias. E como bem você já sabe, esse componente a gente pode estar criando, aliás, no próprio console, tá? Então ele vai se chamar Entry Summary. Vou escrever aqui. Entry Summary. Ou seja, sumário de entradas, que bate um pouco com o que é isso aqui, né? Que logo depois você já sabe vai virar um gráfico. Bom, vamos puxar então meu console aqui, Ionic, Generate Component, e como é que ele deve se chamar? Entry Summary. No momento que ele cria, a gente só vai dar uma revisada aqui, tá? Ou seja, a gente vai verificar que ele criou um componente Entry Summary. Esse Entry Summary Component, ele entrou aqui. Vou só dar uma organizada, isso não influencia muita coisa. Eu vou jogar isso aqui para cá. Então ele entrou dentro dos components, né? Então, ou seja, novamente, em vez de eu importar componente por componente, eu importo isso aqui já direto. Isso aqui está sendo importado na aplicação, Components Model, né? E, enfim, está permeando pela aplicação inteira. Ele está dando um export aqui, os componentes estão todos aqui, não tem problema nenhum. Só estou verificando e formatando aqui, tá? Importante fazer esse passo. Bacana? Só que, como eu comentei anteriormente, não precisa ficar desesperado, porque toda aquela configuração, ela refere-se à primeira vez que você cria um componente. E os próximos componentes, eles vão entrar aqui naturalmente. Tá? Então a gente vai lá agora transferir essa seção de categorias para o nosso recém-criado Entry Summary. A gente vai então voltar aqui no Entry Summary. Nós vamos adicionar aqui no Home. Entry Summary. Entry Summary. Bom, eu vou dar uma reinicialização aqui enquanto ele está carregando. E a gente já aproveita também para dar uma olhada como que vai ser esse carinha aqui. Ou seja, como é que vai ser a tela dele, como é que vai ser as cores, porque daí assim a gente já vai verificando e deixando mais acertado, tá? Vou abrir aqui o mockup e o mockup está aqui. Então, se você perceber, como eu comentei, o background ele vai ser esse Asphalt Dark aqui, né? Enfim, o nome dessa cor. Essa seção aqui vai ser a seção de categorias e depois logo a gente vai ter os últimos lançamentos. Mas como eu comentei já também, a gente vai deixar do jeito que está, porque no próximo módulo vai ser sobre gráficos, então o gráfico já vai entrar aqui acertando. Mas a gente vai deixar bem parecido, tá? Bom, vamos ver aqui. Então, como eu comentei contigo, o background color já entrou aqui, entrou com essa cor bem, enfim, com essa cor mais escura, né? E a categoria entrou dessa forma. Se a gente analisar o componente que eu havia criado anteriormente, ele basicamente é um card, tá? Então eu vou entrar aqui de novo, vou fazer o esquema de copy e cola,
para você poder entender aqui comigo, tá? Bom, aqui entra o Ion Card. Eu vou comentar esse rapaz aqui. Vou tirar esse gráfico. Aqui a gente vai escrever gráfico. Então vamos lá. Gráfico. E aqui, enfim, vai ter algumas anotações. Isso aqui a gente pode tirar por enquanto, tá? Bom, então isso aqui já é o suficiente para a gente poder entender. Bacana? O card, como eu comentei já com vocês, ele faz parte dos componentes padrões do Ionic, a qual a gente vai verificar como é que ele funciona, tá? Cliquei aqui, Components, Cards. Então ele basicamente é o seguinte, Ion Card, ele vai criar esse card aqui, vai colocar uma sombrinha, enfim, vai fazer alguma coisa. Ele vai ter uma opção aqui de header, se você quiser colocar um headerzinho aqui em cima, e content, que é aonde o seu componente, o seu conteúdo vai, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente vai dar uma olhada aqui agora no nosso, o header então vai se chamar categorias, e o content, e você já sabe que ele vai entrar um gráfico aqui, né? Vamos inicializar aqui, para que a gente possa ver. E logo na sequência, a gente já vai dar uma olhada nas configurações que eu fiz para cards, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. E vamos configurar as variáveis. Bom, vamos lá. Só recapitulando, tá? Da onde eu tirei essas variáveis, esses nomes aqui? Da onde eu tirei isso aqui? Primeira coisa, eu fui aqui na área de documentação. Essas documentações eu já comentei com vocês, né? Aonde você pega, enfim, já falei nas aulas passadas. Vim aqui, Overriding Ionic Variables. Digitei aqui, Card. Tá? Apareceu todas as opções para mim. Mas como eu quero, não quero específico de uma plataforma, então você coloca o traço MD. O traço MD me deu opções aqui, ó. Card MD, Background Color, Border Radius, Box Shadow, enfim, ele deu todas as opções para mim. De todas as opções, eu configurei dessa forma. Só que ainda tem uma questão, por exemplo, se você for verificar, que o card, ele ainda copia algumas coisas desse componente, List MD. Então eu vim aqui, List MD, e ele deu algumas opções para mim. Então se eu somente colocar as coisas do gráfico, né, se eu somente colocar as coisas, enfim, do card, aliás, sem colocar o list, ele pode dar algum probleminha. Então eu vou acrescentar aqui as variáveis de list, tá? Depois você pode acompanhar, cada variável dessa tem uma explicação, mas ela é meio que autoexplicativa. Por exemplo, background color é a cor de fundo do card, por exemplo, do card. Aqui o text color, a cor do texto, header color, a cor a cor da fonte que vai no header, font size, enfim, você já entendeu, tá? Então, como você já recebeu a sua tarefinha de dar uma lida nisso aqui, nessa parte de temas, fique à vontade depois para verificar, até porque é uma lista um pouco extensa. O que você pode fazer é fazer como eu, também na base da experimentação. Então aqui, como você já pode perceber, o card, ele meio que magicamente, no bom sentido, ele já se transformou e ficou muito parecido, né, com o card que eu tenho já na aplicação. Ou seja, ele já está já com essa bordinha, com essa carinha aqui, né? E professor, como é que você conseguiu chegar nessas dimensões a partir do seu desenho? Bom, experimentação. Fui lá, coloquei 12, 16, 14, enfim, demora um certo tempo para poder fazer o ajuste disso numa vez que você está fazendo. Mas depois que você conseguiu ajustar, você ganha bastante produtividade, você já não tem mais tanto problema assim, tá? A gente fez agora aqui de categorias, né? Falta a gente dar uma olhada aqui no Entry Summary. É isso. O Entry Summary, como ele usa componentes nativos do Ionic. Então, e uma vez esses componentes nativos eu configurei aqui, você não precisa fazer basicamente nada aqui no CSS desse componente. Diferente do componente do Balance Panel, que enfim, a gente fez uma série de ajustes, mas é porque ele é um componente totalmente atípico, não é verdade? Então agora o próximo candidato a entrar na lista é os últimos lançamentos.
Os últimos lançamentos a gente vai fazer com um nome de componente chamado entry_list, e é o mesmo processo, tá? Vou vir aqui, generate component entry_list. Uma vez que eu digito, ele vai criar. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui na área de componentes. Olha só, ele está aqui, entry comments. Está sendo declarado, importado, enfim, aquele processo que você já sabe. E o entry_list, ele já está aqui na minha mão. Tá? Se eu apagar ele e chegar aqui e colocar essa opção aqui, eu vou mover para lá, aliás, entry_list. Você vai ver que ele vai aparecer alguma coisa. Só que a gente já sabe que ele está dependendo de uma variável aqui, não é mesmo? Entries. Ou seja, essa variável ela precisa ser passada para o outro lado. Então eu vou fazer o quê? Entry_list. Ele já fez aqui o processo para mim. E ele já sabe, eu já sei que eu preciso de uma variável entries. Então eu vou passar aqui, ó, desse jeito. E lá do outro lado, é claro que eu não sou bobo, eu vou colocar o mesmo nome de variável para não inventar a roda. E como você sabe também, o entry_list.ts, ele precisa ter um input, não é verdade? Com o mesmo nome. Então vou vir aqui, apagar essas coisinhas que ele já inicializa para mim, enfim, ele inicializa com algumas bobeirinhas aqui. E eu vou colocar aqui então, @input entries. Ele está pedindo aqui para eu fazer a importação, tá? E eu vou fazer a importação então. O home, então tem aqui, ó, o entries, né? O home tem aqui o entries, e eu acredito que seja melhor eu inicializar também dessa forma. A gente vai fazer uma experimentação e agora a gente vai colocar esse bicho aqui para rodar. Vamos lá, a gente já sabe que o emulador aqui precisa de um pequeno reset, esse emulador aqui no caso do Android. Mas enfim, você já sabe que você está fazendo aí no seu smartphone e o seu processo é um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo com relação ao meu. Com relação a essa parte aí de reset e tudo mais. Enfim, vamos ver se ele vai launch success. Enfim, e ele colocou aqui, ó, os últimos lançamentos e colocou, enfim, aqui então essa lista que é exatamente o que estava lá do outro lado. Então, é uma dica para você, o seguinte: toda vez que você fizer um protótipo, você precisa transformar ele para componente, não faz uma mudança drástica. Simplesmente recorta o código que está aqui, cola o código lá, aqui no componente e faz funcionar. Uma vez que você fez isso funcionar, pronto, você já tem metade do processo funcionando. A outra metade é ajuste. Tá? E é o ajuste que a gente vai fazer agora. Então o entry_list, ele vai ter, enfim, uma das coisas um pouquinho mais trabalhadas aqui, para que a gente possa ter um visual mais interessante, tá? Só relembrando aqui o visual dele, que o visual vai ser o quê? Ele vai ter, então, várias listas, e essa lista aqui, ela vai ter uma bolinha na frente com uma cor, que vai ser a mesma cor da categoria, vai ter uma pequena descrição, enfim, vai ter esse processo, tá? Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, você já sabe que a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o Ion Card, né? Eu vou fechar isso aqui, o Ion List e Ion Card. Ele fechou aqui para mim, né? Professor, da onde que você sabe como é que funciona essas tags? Aqui, vem da documentação. Como eu já programo em Ionic há algum tempo, eu já estou um pouco mais habituado. Mas, de novo, é prática, mas essa prática eu estou passando já com um pouco mais de detalhes aqui para que você não fique boiando, não é verdade? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer agora aqui? Eu bolei uma estratégia que é o seguinte: ele vai ter essa seguinte estrutura. Olha só. E talvez você fique até um pouco confuso, mas eu te explico. Eu vou dar bastante espaçamento aqui para você poder entender. Cada entrada dessa, ela vai ser um button, tá? Cada entrada de lista, cada entrada da lista ele vai ser um button. Por que vai ser um button? Porque no momento que eu tiver aqui e clicar em cima desse registro, ou seja, dei um clique, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar detalhes desse registro. Ou seja, ele não vai ficar só na parte de visualização dessa lista. Ele pode visualizar outros detalhes, como por exemplo a foto do comprovante que ele colocou, enfim. Então,
Eu não consigo fazer isso se eu não der uma instrução de botão pro Ionic. E daí ele vai ficar perdido, tá? Então, basicamente, ó, a gente vai pegar esse LI aqui. E esse LI, o botão vai entrar no lugar do LI. Tá? Explico. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou simplesmente fazer isso, tá? Vou até passar o NG4, porque o NG4 ele é um pouco mais importante. Para cá, tá? Então, olha só, eu tenho Ion List. O Ion List, ele precisa do Ion Item, que seria basicamente, e por trás dos panos ele faz isso. Isso aqui é um UL, isso daqui é o LI. Sem muito o que pensar, tá? Eu vou pegar os dados daqui e vou estar utilizando, né? Então agora a gente já sabe que isso daqui é a descrição, olha só, padaria Asa Branca, né? Enfim, o nome que foi inventado aqui é uma descrição, tá? A data ainda não tem, tá? Mas eu já tenho o valor da moeda, né? Que é o Entry Amount Currency. Eu vou fazer uma pequena limpeza aqui do LI, ficou um pouquinho de confusão, ele gerou alguma coisa a mais aqui, deixa eu só ver para não me perder. Então ficou, abre button, Ion Item, o NG4 ele vai interar sobre entries, esse NG Class aqui, depois eu explico melhor para você o que significa isso, na hora que a gente fizer essa pequena lógica. Então o H2 vai receber a descrição, que é a descrição do item que tá, vamos ver se tá aqui, depois a gente inicializa isso daqui, mas... Vamos voltar para isso. Tem a descrição e tem os dados aqui embaixo, tá? Esse show line aqui é para mostrar essa linha aqui, que é uma pequena lógica que eu fiz. O icon time, que é o reloginho, e o icon pin, que é esse pininho. Então esses dois dados ainda a gente não tem, mas a gente vai ter logo na sequência, não se preocupe com isso. Mas esse note aqui, ele vai ser esse valor aqui em reais. Tá? Então a gente vai pegar, vai apagar esse... Eu vou manter... Deixa eu ver só como é que está escrito aqui. São últimos lançamentos, né? Últimos lançamentos aqui. E eu vou apagar esse cara. Tá? Então cruzando os dedos aí, no bom sentido, a gente vai dar um reset rapidinho nesse cara, para que a gente possa ver os valores refletidos. Bom, então a hora que a gente olha aqui o resultado da nossa aplicação, a gente vai ver então alguma coisa parecida com essa. E de novo, é assim mesmo, porque a gente só fez a parte do HTML, falta a parte do CSS. Como você já percebeu, o CSS, na prática, ele é o embelezador do negócio. Ou seja, o HTML ele dá a estrutura e o CSS ele vai dar as cores, as formas, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Então eu vou voltar para o CSS do componente e agora aqui a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, de novo, eu vou copiar e colar algumas coisas na qual de repente você pode ficar um pouco preocupado, mas você já sabe que você pode analisar essa aula à medida que você quiser. Então eu tenho dentro do Ion List um button, tá? Ion List, um button, e aqui eu vou falar para ele como é que ele vai trabalhar, tá? Bom, isso aqui é uma estrutura que ela vai dar aquela bolinha, sabe a bolinha que está aqui? Essa bolinha que está aqui, tá? Então o que ele vai fazer? Esse before vai colocar essa bolinha aqui antes, tá certo? Essa bolinha ela vai ter uma cor que a princípio vai ser branca e vai ter essas configurações aqui. Vai ter 32 pixels de fonte para que ela fique grande, tá? Ela vai ter aqui um text shadow, que é uma bordinha, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Se você dá um zoom um pouco mais, você vai perceber que ele tem como se fosse um shadow, uma sombrinha, né? Essa sombrinha é responsável por isso, tá certo? E ele vai ter uma margem à direita de 3 pixels para que ele fique bem ajustadinho, tá? Isso aqui, ele vai ter as opções agora de Ion Icon, tá? Ion Icon. Eu vou colocar os outros aqui. O ícon, como é que ele vai funcionar? Ele vai ter esse tamanho, ele vai ser bem pequenininho, né? O H2, ele vai ser
com esse tamanho de fonte. Então o H2 está aqui, o H2 vai ser esse tamanho de fonte. E o Ion Node, que ele fica naquele de lado, então ele vai ficar aqui com a cor branca, com negrito e dessa forma, tá bom? Bom, vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer? Tá? A gente precisa colocar essa classe aqui chamado showline, tá? Eu vou comentar isso daqui só para que você possa entender, para que depois você faça essa lógica junto comigo. Eu vou colocar já aqui esse carinha para dar o reset, para a gente poder ir já trabalhando, e a gente vai conversar agora sobre ela. Essa linha, esse showline aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa, a gente só tem um registro, então não faz sentido eu mostrar a linha. Então aquele showline, que é aquela lógicazinha que eu fiz ali, ela vai mostrar a linha somente numa condição que eu escolher. E a condição que eu escolher é tenha mais de um registro, tá? E a gente já vai trabalhar ela. Por enquanto eu desabilitei. E olha só o que aconteceu. Ele mostrou então aqui pra mim, né, o showline, a bolinha ainda tá em vermelho, tá certo? E a gente precisa até analisar por que o H2 não passou, não funcionou, que era para ter essa listagem aqui. Só para verificar, olha só, deu alguma diferença, que é a diferença que a gente vai ver agora, né? Ficou aqui, ó. Então, isso aqui precisa ser ajustado, porque isso aqui fica um pouco menor lá para baixo. Vamos ver. Showline, icon. Aqui, ó. A gente ainda precisa adicionar esse código aqui. Button, ele vai ter uma cor branca, tá? Só que eu estou um pouco preocupado com o H2, que enfim, o H2 ainda não veio, ele vai ser... É porque ele, na verdade, está com a estrutura um pouquinho errada. Ion Label. Aqui ele não tem um label. Vou tirar só esse H2 aqui, ó. Bom, mas uma coisa que a gente vai precisar fazer agora aqui também é pegar e ajustar aqui esses elementos, né? Então esses elementos a gente consegue ajustar aqui com P. Esse estilo, por que com P? Porque P, a tag de parágrafo, que abre esses dois aqui. Então a gente vai aplicar o que? Uma cor que é esse metal e o font size de 1.2. No momento que a gente aplicar isso daqui, ele ficou dessa forma. E o H2, porque o que está acontecendo? O entry description ainda não existe. Ou seja, ele não tem ainda no formulário de cadastro essa descrição para que a gente possa adicionar. Então, por enquanto, a gente só vai colocar, por exemplo, aqui, uma coisa chamada descrição. E a descrição, ele vai aparecer logo aqui na sequência. Bom, deixa eu explicar, então, como funciona essa questão do CSS condicional, da classe condicional, tá? Porque, novamente, como eu comentei, se ele tiver somente um registro, não faz sentido mostrar a linha, porque essa linha ela é mostrada da metade, depois a outra metade, enfim, e vai dando essa impressão de linhas interligadas, tá? Essa variável, essa ngClass aqui, ela é uma classe condicional, ou seja, só aplica essa classe showline se esse valor aqui for true, ou seja, for verdadeiro. E quando que eu vou falar que é showline? Quando a quantidade de entries for maior que 1. Então eu vou colocar isso daqui, ó, showline, tá? Isso daqui é um atributo que ele passa a ser agora do ponto .ts. Vou colocar aqui showline. Eu vou inicializar ela com false, tá? Porque daí à medida que eu for utilizando eu posso setar ela. E no momento que eu for trabalhar, o que eu faço? Eu analiso ela, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos tentar fazer no construtor,
Deixa eu pensar. Não, no construtor não vai funcionar. Tá, mas deixa só eu mostrar para você. Vou colocar esse showline aqui como se fosse falso. Depois a gente inverte a condição para que ele trabalhe. Logo já está inicializando aqui. Deu um launch e ele rodou. Tá, você percebeu a linha aqui, ela não ficou mais aparente. Então, ou seja, esse valor aqui, showline, ele deve ser preenchido com true, se for o caso, tá bom? Bom, uma outra questão que a gente precisa então fazer para adicionar esse true aqui, a gente precisa utilizar o ngOnInit. Tá? Isso aqui eu falei um pouco na aula sobre life cycle, o ciclo de vida das views. Então você vai lembrar lá logo de primeira. Então o showline, então a gente vai ter que fazer assim, ó, if entries.length maior que 1. Opa. Length maior que 1. Então você vai dar o showline true. Aqui não pode esquecer de colocar o this. Showline igual a true. Então vamos voltar aqui. Vamos ver como é que ele vai ficar, como é que ele vai se comportar, para que a gente possa analisar ele com calma agora. Então ele ficou aqui desligando, vamos ver. ngOnInit, length. Vou dar uma debugada. Entries. Então, basicamente, o que a gente tem de opção? Tá? Eu dei uma invertida aqui e acabei, em vez de colocando o atributo, coloquei a lógica aqui direto. Entries length maior que 1, porque esse valor de atributo ele não estava sendo sincronizado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai apagar esse ngOnInit aqui. Enfim, faz parte, quem faz ao vivo tá correndo um risco. Aí é um risco bom de errar, mas é bom também que vocês podem ver o que rola aí nos bastidores, tá? Então vamos dar uma última olhada aqui para ver como é que ele vai ficar e para ver como é que ele vai ficar parecido com essa situação aqui, né? A gente vai colocar várias bolinhas. Então vamos lá. Então ele ficou agora com essa carinha. A gente colocou uma descrição, colocou as bolinhas aqui. Então ficou muito parecido, né? Muito parecido mesmo com o que eu preciso, né? Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Aqui. Muito parecido com o que eu preciso aqui. Então tem os últimos lançamentos, enfim, aquele processo que você já verificou. A cor da bolinha a gente vai colocar num próximo ponto, porque ela tem a mesma problemática da descrição, porque a bolinha ainda ela não está ainda dentro do banco de dados. Mas olha só que interessante. Os valores já estão aqui, enfim, já tem coisas saindo de dentro do banco de dados, não é verdade? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar essa aula aqui agora, porque na próxima aula a gente vai fazer a última customização, que é a customização do formulário de entrada. Porque daí com esse formulário de entrada pronto, a gente fecha essa etapa de User Experience e User Interface para que a gente possa partir para a parte de relatórios, legal? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, um forte abraço, tchau, tchau.